Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Peixes. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento, amor e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesado, abatido ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela realmente só é verdadeira se for amor, se for paz, caminho, direcionamento. A Imperatriz, o 9 de Copas, o Sol, e o 4 de Espadas. Esse é um momento de muita mudança, de muita reconexão. Vocês vinham vivendo um momento de muito distanciamento daquilo que vocês realmente queriam sentir ou realmente queriam viver. Não como estar vivendo um pior momento, mas como tá sentindo que, por mais tranquila que as coisas talvez estivessem, elas estavam um pouco tranquilas demais. E isso no sentido de que vocês não estavam vivendo o que queriam viver, não estavam sentindo o que queriam sentir. Mas a Imperatriz me fala de vocês iniciarem agora um momento de reconexão com a vitalidade, com as coisas vivas, com a criatividade, com a intuição, com a força natural das coisas. É como sentir-se ser preenchido por uma energia que te faz querer realizar coisas na vida de novo. Mas ao mesmo tempo essa carta que fala sobre começar a fazer de novo, né?
É uma carta que pode falar muito de renascimento ou de nascimento. E esse renascimento é para que existe, porque desfrutar das coisas profundamente, do fundo do seu coração, depois de um tempo sentindo tudo tão raso, é como renascer. E é isso que existe aqui. É o momento em que vocês sentem de volta, ou sentem pela primeira vez, essa força de vida para viver as coisas profundamente, com o coração, seguindo o coração de vocês. E isso é muito importante, sabe? Porque existe algo muito forte aqui que diz que esse momento que vocês vinham vivendo até agora, por mais tranquilo que ele seja, ele é um momento de que não representa aquilo que vocês querem, aquilo que vocês precisam, mas também ele não representa o caminho de vocês. Pelo menos não a partir desse momento. A partir desse momento, o caminho de vocês, ele pede coração. Ele pede profundidade. Ele pede que vocês vivam dessa maneira. Por mais que essa força ela seja uma força superior, que vem trazendo para vocês essa vitalidade, escolher desfrutar das coisas profundamente, do fundo do seu coração, é uma decisão sua. E quando eu digo decisão, eu não digo obrigação. Eu digo decisão. O simples fato da gente decidir viver de profundo coração, o simples fato de verbalizar isso, o simples fato de viver essa vontade, é um grande sinal de uma grande escolha espiritual. E isso é muito importante porque representa a chegada de uma grande vitória na vida de vocês, de uma grande luz, de uma grande felicidade. Entretanto, a carta do Sol também fala de renascimento, que deixa inegável aqui a mensagem de renascimento. Vocês vão viver um renascimento que leva vocês de volta para a profundeza do coração de vocês. O Imperador, Nove de Paus, Dois de Ouros, Valete de Copas. Quando nós ficamos muito tempo vivendo dessa maneira,
vivendo em um contexto onde as coisas não se manifestam da maneira como nós queríamos que elas se manifestassem, muitas vezes nós acabamos ficando desanimados ou talvez um pouco acomodados. Eu sei que a palavra acomodado é muito ruim porque é um grande desconforto e você sente isso, não é cômodo. Mas de certa maneira chega uma hora que é tão presente na nossa vida que parece que faz parte dela. E por mais que a gente não queira, nós sabemos que certas coisas vão ser sempre de uma mesma maneira. Isso é muito curioso porque depois desse renascimento e dessa vitória, nós temos o 4 de espadas. Que aqui fala sobre você diante de uma dificuldade. Uma dificuldade clara, objetiva sobre as coisas. Sobre fazer, decidir. O que ela mais me diz aqui é o seguinte: talvez depois de toda essa vitória, você queira deitar-se. Você queira repousar. Repousar como se você buscasse compensar de alguma maneira no futuro, através de algum tipo de descanso, tudo aquilo que foi desconfortável no seu passado. Porém, esse descanso, ele é um falso descanso. É um descanso que pode, na verdade, representar uma imobilização da sua vida. No sentido de você ficar atônito em relação às coisas. No sentido de você não fazer o mais importante depois dessa vitória, que é viver a própria vitória. Sentir, realizar, sorrir. Sentir essa luz solar que te leva a querer sair de manhã, ir para os lugares, fazer as coisas. Você vai viver esse grande renascimento que te leva de volta para as profundezas do seu coração para viver. O maior descanso depois de tudo isso é a própria felicidade. O maior descanso depois de tudo isso é a própria profundeza das coisas. Não se imobilize. Não se coloque num lugar de não realizar as coisas. Não alimente a ideia de que esse passado de alguma maneira moldou o que você será no futuro. Porque esse renascimento, ele é uma vitória sobre tudo isso que fica no passado. Essas coisas, elas morrem para que você renasça como uma pessoa que não manifesta, que não insiste em manifestar as marcas do passado como cicatrizes do seu futuro. Não aceite que o que você viveu até agora seja uma cicatriz no seu futuro. Essa vitalidade, esse renascimento, ela vem te dar estrutura. Estrutura para que você sinta-se firme
para seguir o seu caminho e tomar as suas decisões. Decisões aqui, cuja principal é seguir o seu próprio coração e viver as coisas do fundo do coração. Essa força, ela vem também para quebrar qualquer tipo de rigidez. Essa estrutura é curioso porque existe aqui um caminho de entendimento da diferença entre viver um eu estruturado e viver um eu rígido. E talvez seja isso muito do que você vem de fato é. O que você tem como desafio aqui. Não é uma prova, nada disso. Você sabe bem o que é que está acontecendo aqui. Você sabe que tem muitas coisas que você já viveu que levam você a querer ser rígido. Como se ser rígido te protegesse. Te protegesse de mágoas, de sentimentos, de decepções. Mas não. Você vai renascer de muito amor para que você tenha estrutura. E não rigidez, e não insensibilidade. Existe uma mensagem forte aqui que mostra que as coisas acontecem no seu caminho. Mas existe uma mensagem muito forte de tomar uma posição que seja tão feliz quanto o seu destino, tão boa quanto o seu destino. É preciso que você decida por viver as coisas profundamente, do fundo do seu coração. E é preciso que você não decida ser indiferente a elas, ser insensível ou tratá-las todas como uma ameaça. Você é uma pessoa muito sensível. Isso pode até parecer não fazer sentido. Mas às vezes, quando nós somos muito sensíveis, nós nos tornamos insensíveis praticando a própria sensibilidade, como numa mágoa. Nós ficamos tão sensíveis que ficamos reforçando o sentimento da mágoa. Nós ainda estamos sentindo, mas nós estamos insistindo em um sentimento separador, um sentimento que nos distancia das coisas e das pessoas. É importante que você não decida por isso. É importante que você decida por sentir as coisas profundamente. Do fundo do seu coração. É muito importante que nesse futuro, que nesse momento de vitória, você decida não anular o valor das coisas. Porque às vezes nós pensamos que por nós termos vivido coisas difíceis, tudo no futuro será de alguma maneira pequeno, sabe? Como quando nós nos decepcionamos e perdemos a esperança, como quando nós
ficamos tanto tempo vivendo uma coisa que nunca dá certo, que a gente passa a tratar tudo que surge no nosso caminho como algo que também nunca vai dar. Olhar para o valor das coisas com cuidado, sabe? Eu não estou falando de... Eu não estou dizendo que você não tem razão. Eu não estou dizendo que não foi difícil, o que pode ter te trazido a ver as coisas dessa maneira. O que eu estou dizendo é sobre... O que eu estou falando é sobre dar valor e ser justo. Dar valor e ser justo. Essas duas moedas, elas estão entre essa espécie de corda que lembra o infinito. Talvez muitas das coisas que você vai viver nessa vitória estejam conectadas de uma maneira que você não esperava que estivesse. Talvez muitas das coisas que você vai viver nessa vitória estejam conectadas de uma maneira que você não esperava que tivesse. O infinito, ele me fala que as coisas se cruzam, se conectam num grande momento em que muita coisa se revela, muita coisa se esclarece. Muita coisa do que você vai viver no seu futuro está de alguma forma essencialmente conectada a um valor que você acha que perdeu no seu passado. E em algum momento você vai ver que nada se perdeu. Que as coisas tinham um sentido misterioso que você não podia entender, mas que você irá entender e que irá mostrar para você que o que é verdadeiro não se perdeu no passado, mas vai se manifestar de uma maneira bem misteriosa, mas agora desvendada no seu futuro. E isso tudo tem a ver com esse amor, né? Você acha que perdeu no passado ou que está perdendo um amor no seu presente. Mas
Não importa o caminho que vocês sigam, vocês sempre vão se reencontrar. Para cada um, isso vai significar algo diferente. Para alguns, esse amor já pode estar mais definido numa pessoa. Mas para outros, é esse sentimento de amor. Esse sentimento de que você acha que foi perdido em pessoas que se perderam. Mas que no futuro você vai olhar e vai pensar assim: isso é o amor que eu busco. Ele já estava lá e agora está aqui. De alguma maneira, nós sempre nos encontramos. E isso vai te trazer a confiança de que aquilo que é verdadeiro nunca foi perdido na sua vida. O curioso é que existe uma pessoa aqui que tem a mesma energia dentro de si. Para algumas pessoas existem duas pessoas aqui, você e uma outra pessoa. Você tem esse valor na mão e espera um gesto que virá com essa vitória. Não acredite na impossibilidade disso. Acredite que esse gesto de amor virá, porque não importa que caminho vocês sigam, vocês sempre vão se reencontrar. Vocês sempre vão se reencontrar. Mas dessa vez haverá um gesto de amor. A imperatriz sobre a imperatriz e o imperador. Eu nem tinha reparado nisso. A imperatriz e o imperador. Você está encontrando aqui, você está renascendo e encontrando aqui na sua vida o seu império ao lado da pessoa que é o seu destino. O sol. A vitória está em desfrutar profundamente, em agir com o coração, em manifestar tudo aquilo que existe no fundo do seu coração, escolher manifestar tudo aquilo que existe no fundo do seu coração e abandonar as mágoas. Esse é o caminho da vitória.
Esse é o caminho da vitória. O imperador. O imperador. O caminho da vitória e da perfeição. Da construção daquilo que realmente tem valor. Nós temos o imperador e a imperatriz 2 vezes aqui. Existe uma conexão aqui. Existe uma conexão aqui entre você e uma pessoa que não importa que caminho vocês sigam, vocês sempre vão se encontrar. Não existe gênero aqui, tá? Mas eu sempre gosto de falar, às vezes, daqueles que são esquecidos. Então, se você é um homem que ama outro homem, aqui eu vejo 2 jovens homens se encontrando. E se você é uma mulher que ama outra mulher também, ou qualquer outra forma, qualquer que seja o seu caminho. Mas me chamou muita atenção esses 2 jovens que se encontram. E além de ter um caminho trazido pela espiritualidade, um grande valor nessa conexão, existe uma vitória. 2 vezes uma vitória, 2 sóis na vida de vocês. O caminho é seguir o seu coração. Agir com o profundo do seu coração. Essa é a mensagem. Espero que tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem. Até mais.